Evangelhos em ordem cronológica, partes 116 a 136. Resumo histórico-geográfico. Jesus foi anunciar o reino de Deus em várias cidades próximas da Galileia, acompanhado dos 12 apóstolos e de várias mulheres que os auxiliavam. Ele não parava nem para se alimentar. Sabendo disso, seus irmãos disseram que ele não estava bem da mente. Em uma cidade, Jesus libertou um endemoniado que era cego e mudo. Os fariseus blasfemaram, dizendo que ele expulsou em nome de Beelzebu. Ouvindo isso, Jesus lhe disse que não faz sentido, pois se o diabo expulsa seus soldados, seu reino não permanece. Ele os advertiu, dizendo que a blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada, mas não será se blasfemarem contra o Espírito Santo. Devem tomar cuidado com o que falam, pois no dia do juízo todos serão julgados pelas suas palavras. Enquanto ouviam, ficaram ansiosos para vê-lo fazendo milagres. Mas Jesus lhes disse que por causa da incredulidade deles, não lhes será dado mais outro sinal, a não ser o do profeta Jonas, pois assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho de Deus ficará 3 dias no seio da terra e ressuscitará no 3º dia. E se não crerem, serão condenados pelos ninivitas e pela rainha de Sabá no dia do juízo. Muitos demônios se apoderarão deles, pois quando o demônio sai de uma pessoa, ele fica vagando, procurando descanso, mas não encontrando, volta trazendo mais 7. Enquanto falava, sua mãe e seus irmãos mandou chamá-lo. Então Jesus ensinou-lhes que sua verdadeira família são todos os que fazem a vontade de Deus. Depois disso, Jesus contou-lhes uma parábola sobre a semente que cai em vários tipos de terras. A semente é a palavra de Deus e a terra representa o coração das pessoas. Na parábola, apenas uma das 4 terras produziu bons frutos. Significa que poucas pessoas permanecerão fiéis ao Senhor até o fim. Em seguida, Jesus fez uma parábola em que a lâmpada representa a palavra de Deus. Ela não deve ser escondida, mas anunciada. Entretanto, não convém anunciar aos soberbos, pois seria como dar as pérolas aos porcos para ser pisada. A palavra de Deus e seus mistérios serão revelados aos humildes e ocultados dos soberbos. A palavra de Deus é como uma semente. Ela germina no coração daquele que crê nele. Ela vai transformando e santificando até o momento que o fruto do seu espírito está maduro, ocasião que Deus vem e leva o fruto para a sua glória. Jesus continua fazendo várias parábolas dizendo: o mundo é como uma lavoura de trigo misturada com o joio. O trigo representa o justo e o joio o ímpio. Não se deve arrancar o joio para não danificar o trigo. No dia da colheita, que é o dia do juízo final, serão separados os que são o joio para o castigo eterno e os que são trigo para a vida eterna. Jesus conta uma parábola onde a semente de mostarda, que é muito pequena, representa o reino de Deus. No início, poucos o aceitarão, mas depois vai crescer como uma árvore da mostarda e muitos virão se abrigar nela. Jesus conta outra parábola onde o fermento representa o reino dos céus e a massa do bolo é a igreja. Quando o reino dos céus é anunciado, atrai muitas pessoas, formando uma igreja, e ela cresce como um bolo fermentado. Jesus ensinava os discípulos por parábolas, para ocultar dos fariseus os mistérios de Deus, pois sabia que eles iriam escarnecer da sua palavra. Porém, explicava tudo aos discípulos quando estava a sós com eles. O reino dos céus é como um tesouro escondido e uma pérola de grande valor. Devemos fazer de tudo para descobrir este tesouro e adquirir essa pérola. Para isso, devemos abandonar todo o pecado, pois não adianta ganhar o mundo e no fim perder a vida eterna. O reino dos céus aqui na terra é como uma rede de pescador. Nela entram várias qualidades de peixes.
Os peixes bons são as pessoas boas e os maus são as más. Entretanto, no fim do mundo, as más serão lançadas no fogo ardente. Jesus é como um sábio mestre da lei que tira do seu tesouro sábios conselhos e os transmite aos seus discípulos. Jesus e seus discípulos entraram no barco com destino à terra dos Gadarenos. Enquanto navegava no mar da Galileia, houve uma grande tempestade, mas Jesus continuava dormindo. Os discípulos acordaram-no aflitos. Ao levantar, mandou a tempestade parar, e os discípulos ficaram maravilhados, vendo que ele tinha poder até sobre a natureza. Chegando na região dos Gadarenos, expulsou de um homem uma legião de demônios. Os espíritos entraram numa manada de porcos que se precipitaram no mar. O homem ficou liberto. Maravilhado, anunciou a todos o que Deus fez por ele. Lucas capítulo 8. Jesus anuncia o reino de Deus em várias cidades próximas da Galileia, acompanhado dos 12 e de várias mulheres que os auxiliavam. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Marcos capítulo 3. Jesus anuncia o reino de Deus e não tem tempo nem para comer. Sabendo disso, seus irmãos dizem que ele está fora de si. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Mateus capítulo 12. Jesus expulsa um demônio de um mudo e cego, e ele passou a falar e enxergar. Os fariseus blasfemam, dizendo que ele expulsa em nome de Beelzebu. Jesus diz que isso não faz sentido, pois se o diabo expulsa o diabo, seu reino não permanece. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, serão eles mesmos os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Portanto, eu vos digo:
todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus capítulo 12. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Assim também se conhece as pessoas más pelo que falam e procedem. No dia do juízo, todos serão julgados pelas suas palavras. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras justificado serás, e por tuas palavras condenado serás. Mateus capítulo 12. Os judeus pedem para Jesus fazer um milagre como sinal, mas ele lhes diz que não lhes será dado nenhum sinal por causa da incredulidade deles, a não ser o do profeta Jonas. No último dia, os ninivitas e a rainha de Sabá os condenarão. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Mateus capítulo 12. Quando o demônio sai de uma pessoa, ele fica vagando, procurando descanso, mas não encontrando, volta trazendo mais 7 demônios para aquela pessoa. Assim também acontecerá com aquela geração de incrédulos. Eles rejeitaram o Senhor Jesus com blasfêmias. Os demônios se apoderarão deles. Jesus continuou: Quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Mateus capítulo 12. Jesus ensina que sua mãe e seus irmãos não são melhores do que seus discípulos, dizendo que sua verdadeira família são todos os que fazem a vontade de Deus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que ali fora estão tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?
e estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Mateus capítulo 13. Jesus conta a parábola do semeador para ensinar que nem todos que o seguem verão o reino de Deus. A semente é a palavra de Deus, a terra é a pessoa. A palavra de Deus é semeada em vários tipos de terras. A maioria das terras não são boas e não produzirão frutos. Significa que poucos permanecerão firmes no caminho do Senhor até o fim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, então não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês estão vendo, mas não virão, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouvirão. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1.
Lucas capítulo 8. Jesus faz uma parábola em que a lâmpada representa a palavra de Deus. Ele diz que não faz sentido ocultá-la, mas anunciá-la aos humildes. Não convém anunciar aos soberbos, pois seria como dar as pérolas aos porcos, pois eles a pisam. Ao que tem humildade, será dado conhecer os mistérios de Deus, mas serão tirados dos soberbos. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Marcos capítulo 4. A palavra de Deus é como uma semente. Ela germina no coração daquele que crê em Jesus e vai transformando-o e santificando até o momento que o fruto do seu espírito está maduro, ocasião que Deus vem e leva o fruto para a sua glória. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Mateus capítulo 13. O mundo é como uma lavoura de trigo misturada com o joio. O trigo representa o justo e o joio o ímpio. Não se deve arrancar o joio para não danificar o trigo. No dia da ceifa, que é o dia do juízo final, serão separados os que são o joio para o castigo eterno e os que são trigo para a vida eterna. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mateus capítulo 13. Jesus conta uma parábola onde a semente de mostarda, que é muito pequena, representa o reino de Deus, que no início poucos o aceitam, mas depois vai crescendo como uma árvore da mostarda e muitos vêm se abrigar nela. Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Mateus capítulo 13. Jesus conta outra parábola onde o fermento representa o reino dos céus e a massa do bolo é a igreja. Quando o reino dos céus é anunciado, atrai muitas pessoas, formando uma igreja, e ela cresce como um bolo fermentado.
E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Mateus capítulo 13 e Marcos capítulo 4. Jesus ensinava os discípulos por parábolas, para ocultar dos fariseus os mistérios de Deus, pois sabia que eles iriam escarnecer da sua palavra. Porém, explicava tudo aos discípulos quando estava a sós com eles. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Mateus capítulo 13. Jesus explica a parábola do joio. O joio são os filhos do maligno, o trigo são os filhos de Deus. O joio será colhido no fim do mundo e lançado na fornalha de fogo ardente. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles recolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13. O reino dos céus é como um tesouro escondido e uma pérola de grande valor. Devemos fazer de tudo para adquiri-los, abandonando todo o pecado, pois não adianta ganhar o mundo e, no final, perder a vida eterna. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto possuía e comprou-a. Mateus capítulo 13. O reino dos céus é como uma rede de pescador. Nela entram várias qualidades de peixes. Os peixes bons são as pessoas boas, e os maus são as más. Entretanto, no fim do mundo, as más serão lançadas no fogo ardente. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, é puxada para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13. Jesus é como um mestre da lei, que tira do seu tesouro sábios conselhos e os transmite aos seus discípulos.
E disse Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram eles: Sim, Senhor. E ele disse: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Marcos capítulo 4. Estando no barco atravessando o mar, houve uma grande tempestade, mas Jesus continuava dormindo. Os discípulos o acordaram aflitos. Ele se levantou e mandou a tempestade parar. Eles ficaram admirados. Jesus ali demonstrou que ele era Deus, tendo domínio sobre a natureza. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer! O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio! Fique quieto! O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este? Que manda até no vento e nas ondas. Marcos capítulo 5. Jesus e seus discípulos foram para a região dos Gadarenos. Ali expulsou de um homem uma legião de demônios. Eles entraram numa manada de porcos que se precipitaram no mar. O homem anunciou a todos o que Deus fez por ele. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos.
E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam.